juventude, boa noite, igreja. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Nacional no Cajuru. Convido você a seguir todas as nossas redes sociais, o Instagram do Regenerados Atitude. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, amém? Não esqueço o momento quando eu nada a não ser do teu amor. Convido você a declarar conosco junto que nós não precisamos de nada além do Senhor, amém? Vamos juntos, vamos lá. Não quero nada e mais que seu amor. Não quero nada e mais que seu amor. Não quero nada e mais que o seu amor. Eu não preciso de mais, eu não preciso de mais. Só seu amor, só seu amor. Eu não quero nada mais. Só seu amor, só seu amor. E lá, 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 lá. Nós te adoramos, Senhor, porque em Ti nós temos tudo e nós não precisamos de nada a não ser do Teu amor, amém? Vamos declarar sobre esse amor que morreu para nos salvar e é dele que precisamos, amém? Paixão de Jesus Cristo, perdão do Criador,
Aleluia. Aleluias, glórias a Deus. Você que está aí na sua casa, quero te convidar a fechar os seus olhos e a glorificar a Deus, a agradecer a Ele por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos, e porque ao longo desse fim de semana, de ontem, hoje até amanhã, nós temos o privilégio e a oportunidade de agradecermos a Ele pelo sacrifício dele na cruz. Então eu te convido a nesse momento orarmos juntos, louvando e agradecendo a Ele. Pai, queremos te agradecer, ó Pai. Queremos te agradecer porque se nós estamos aqui hoje, Deus, se nós podemos estarmos juntos, louvando ao Senhor, é porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, Pai. Então nós queremos te agradecer, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te agradecer, ó Pai, porque entendemos, Deus, que esse é o maior ato de amor que nós poderíamos ver ao longo de toda a nossa história. Obrigado, Pai, obrigado porque Cristo foi até o fim. Obrigado, Pai, porque Ele não olhou para trás. Obrigado porque Ele sofreu em nosso lugar, sofreu a condenação que era nossa, Pai. E muito obrigado, Deus, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e se Ele venceu a morte, nós também venceremos. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então nós te louvamos, Pai, te damos honra e te damos glória, porque o Senhor renovou a nossa esperança, o Senhor deu sentido à nossa vida, o Senhor trouxe cor à nossa existência, dando-nos, ó Deus, um destino certo, que é o de vida, o de viver ao seu lado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, Deus. Amém. Glórias a Deus. Gente, é um privilégio para nós estarmos juntos mais uma vez. E eu gostaria de pedir que, se você ainda não fez, se puder, desce aí uma curtida no nosso vídeo, clica aí no joinha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí em se inscrever, aperta no sininho para você ser notificado, porque Deus tem feito maravilhas em nosso meio, Deus tem feito maravilhas em nossa igreja, e nós gostaríamos de que mais pessoas pudessem ter acesso a essa mensagem. Então, se você está aí numa Smart TV, basta você clicar, no botão Enter dela, que logo acima ali já vai aparecer o botãozinho de curtir. Se você está num celular, é só você fechar ali o chat ao vivo e você já vai ter a opção do joinha, você pode clicar ali. E se você está no computador, é mais fácil ainda, tá logo abaixo o botãozinho, basta clicar nele. Também você precisa apenas copiar esse link e enviar, seja nos grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, que mais pessoas poderão ter acesso às mensagens e aos cultos da nossa igreja. Gente, semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui no Culto da Juventude, que o título é Cheque Mate. Se você não assistiu, tem aí no nosso canal, você pode ver depois, que nós fizemos toda uma introdução a essa conversa. Recapitulando alguns pontos que são importantes para que a gente dê continuidade, nós estamos tomando como base uma das frases de Richard Foster, que ele diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. E nós iniciamos a nossa conversa olhando para um tabuleiro de xadrez, para um jogo de xadrez, e vendo que, na verdade, ele não é algo difícil de se aprender. Mas, se a pessoa deseja se aprofundar nesse jogo, ela precisa estudar e precisa de muita disciplina. E por que nós fizemos essa ligação e estamos falando tanto sobre superficialidade? Porque da mesma forma que nós podemos encarar um jogo de uma forma simplesmente superficial, a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, também pode ficar apenas na superficialidade. E a superficialidade da espiritualidade não suporta dificuldades. Como guia nessa nossa caminhada de algumas semanas, nós temos o livro do profeta Daniel.
E nós vamos ver que Daniel, ao longo de sua vida, enfrentou muitas dificuldades. Ele estava como um escravo em um outro povo, no povo que atacou a sua nação. Ele estava longe do templo, separado de muitos dos seus familiares, mas ainda assim, nós vamos ver que ele tinha uma vida extremamente profunda com Deus. E essa vida de profundidade com Deus fez com que pessoas não apenas viessem a conhecer a Deus, mas também honrassem e dessem glórias a Deus por causa da vida dele. E nós vamos ver ao longo do seu livro que o segredo para o sucesso da espiritualidade, da profundidade da espiritualidade de Daniel, estava em seu objetivo claro. Ele tinha claro em sua mente o que ele queria, que era não prejudicar a sua relação com Deus, se contaminando com aquilo que a Babilônia oferecia a ele. E diante desse objetivo claro, ele caminhou em algumas disciplinas extremamente rigorosas. E o nosso desafio ao longo das próximas semanas é juntos desenvolvermos aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais clássicas. E como nós vimos na semana passada, nós chamamos de clássicas não porque são velhas, mas porque faziam parte da rotina de homens de Deus, tanto da Bíblia como ao longo da nossa história. E é claro que ao longo dessa caminhada, nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais mais conhecidas, como oração, leitura da Bíblia, jejum. Porém, hoje, nessa primeira caminhada rumo às disciplinas espirituais, nós vamos falar sobre duas, que são essenciais para que as demais aconteçam em nossas vidas. Então, eu gostaria de ler com vocês Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1. Daniel 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhes disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Até aqui tá bom. Gente, eu lembro de que, na minha adolescência, eu participei de algumas edições do Circuito Curitibano de Xadrez. Gu, pega ali o reloginho para mim, por favor. E eu lembro que durante esses torneios, a gente tinha ali cerca de 100 partidas acontecendo todas ao mesmo tempo. Era aquele monte de mesa, aquele monte de tabuleiro, e a galera todas
jogando ao mesmo tempo. E cada jogador, à medida que ele ia jogando, ele tinha o seu rating, que era uma classificação, uma pontuação que, conforme você ganhava ou perdia, ia se definindo. Eu lembro que um dos dias que eu fui jogar, apareceu lá, saiu, né, quais seriam os próximos jogos, e eu estava lá contra um rapaz que ele tinha 100 pontos de rating na minha frente. E geralmente quando isso acontecia, ou você já ia desanimado, você ia triste já, né, falando, putz, vou pegar um cara mais forte que eu, vou perder, ou você simplesmente nem ia. Mas como era por experiência, e eu acho que era pior não ir do que ir e perder, eu sempre participava das partidas. Mas eu lembro que eu cheguei, sentei lá na minha mesa, bem bonitinho, fiquei lá organizando as peças, aquela coisa básica, e esperando chegar o rapaz que ia jogar comigo. Porém, às vezes, quando o adversário tinha uma diferença muito grande na pontuação, eles tentavam ganhar no emocional, mesmo tendo mais técnica e mais experiência. Então, eles atrasavam, ou chegava, nem te cumprimentava, coisas do tipo, né? Naquela coisa, né? Na guerra vale tudo. E eles levavam isso a sério. E aí eu lembro que eu sentei, o juiz deu autorização para iniciar a partida. Eu falei que eu ia esperar o meu adversário chegar. Eu podia iniciar o relógio antes, mas eu ia esperar. E eu lembro que esperando, deu um tempinho, chegou o rapaz e sentou na minha frente. E ele começou a jogar, nós começamos ali aquela partida e tal. Porém, nesses torneios, como eu disse, tem muitos jogos acontecendo ao seu redor. E aquele menino começou a olhar a partida do lado, porque tinha realmente 2 bons jogadores ali. Então ele olhava aquela partida, eu fazia minha jogada e ficava olhando para ele, né, falando, e aí, sua vez? E ele olhava, fazia a jogada. Ele tinha muito mais técnica, muito mais conhecimento e muito mais experiência que eu. Porém, ele estava distraído. E quando a gente está em um torneio de xadrez, nós temos ali as modalidades, que é o xadrez relâmpago, que dura ali aproximadamente no máximo 15 minutos, o xadrez rápido, que é de 20 minutos a 1 hora, e tem o pensado, que é mais de 1 hora, tem partidas que duram 4, 5, 6 horas. Esse caso era uma partida de 20 minutos para cada jogador, e nós tínhamos o nosso famoso relógio. Eu não sei quantos aqui já viram um relógio de xadrez, mas o relógio de xadrez ele tem o tempo para cada um dos jogadores. Então, quando o jogador termina o movimento dele, ele aperta o botãozinho e começa a correr o tempo do adversário. O adversário jogou, ele vai lá e aperta o botão e assim por diante. O que acontece é que muitas vezes alguns jogadores eles ficam tão distraídos com algumas coisas que acabam esquecendo que o tempo também é um adversário durante uma partida. E eu lembro que aquele menino, mesmo ele tendo muito mais conhecimento e muito mais técnica que eu, ele ficou tão distraído com a partida do lado que ele acabou perdendo por tempo. Teve uma hora que eu apontei para ele o relógio, ele nem tinha percebido que o tempo dele já tinha esgotado. Há partidas de xadrez que duram, como eu disse, 4, 5, 6 horas, e ao longo desse período você vai perceber que o jogador está com a cabeça colada no tabuleiro, ele não distrai, porque as distrações atrapalham o jogador de atingir o seu objetivo. Richard Foster diz no seu livro, na sociedade contemporânea, o adversário, o diabo, o nosso inimigo, tem especialização em 3 áreas, ruído, pressa e multidões. E a ideia que o autor está trabalhando é que hoje em dia nós temos muitas coisas que nos distraem, muitas coisas que roubam a nossa atenção. Tanto é que há inúmeros aplicativos que a gente pode pesquisar hoje em dia sobre foco. Aquele aplicativo que você vai habilitar ele, a hora que você habilita, ele vai deixar ali 30, 40 minutos sem notificações nenhuma, para que você não se distraia e você possa fazer alguma coisa. É por isso que, antes de falarmos das disciplinas espirituais mais conhecidas, como oração, jejum, leitura da Bíblia e assim por diante, nós vamos falar sobre 2 disciplinas que são fundamentais para nós mantermos o foco e vencermos as distrações do nosso mundo. Nós estamos falando da disciplina da solitude e da meditação. Uma breve definição de solitude, que eu adorei, ela diz que solitude é a glória de estar sozinho, de estar somente você. É a liberdade que nós temos de ficar em silêncio e ouvir os sussurros divinos, os sussurros que Deus quer falar para nós. No seu livro, o Richard Foster traz que é uma condição mental, um estado do coração que cala todas as outras vozes que tentam atrapalhar a nossa mente
e o coração. Eu lembro no One Piece é um mangá, não sei quantos já viram ele, mas tem um personagem, esse personagem, o nome dele é Corazon, e ele tem uma habilidade que cada um dos personagens lá tem seus poderes, como comum nesse tipo de literatura, e ele tem a habilidade que é a habilidade do silêncio. Ele consegue silenciar todos os barulhos ao redor dele. Então tinha muitas vezes que estava todo mundo discutindo, conversando atrás dele, e ele usava essa habilidade para silenciar o mundo todo à sua volta e ouvir apenas aquilo que ele queria ouvir. A solitude é praticamente essa habilidade, a ideia de nós conseguirmos calar as vozes à nossa volta e focar simplesmente naquilo que importa para nós. Já a segunda disciplina, a da meditação, tem inúmeros estudos por aí que a gente pode encontrar sobre os benefícios da meditação. Inclusive, também há aplicativos que trazem a ideia de você ouvir um som lá no fundo e aquela coisa. Porém, esse tipo de meditação é o que nós poderíamos classificar como meditação oriental. E não é esse tipo de meditação que eu estou falando. Estou falando da que a gente encontra na Bíblia. A meditação na Bíblia tem duas palavras hebraicas que se referem a ela. E a tradução dessas palavras são recoletar ou reunir com intensidade os pensamentos. Uma breve definição também, a meditação bíblica, ela é ruminar as verdades que nós ouvimos. E, gente, há uma enormidade de livros e textos escritos por autores clássicos a respeito da prática da meditação. E para esses homens, sem meditação, as verdades que nós conhecemos jamais afetarão os nossos corações. Caminhando um pouco nesse assunto, então, eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância da solitude e da meditação. Há uma frase do Richard Foster também, que ele diz: se alimentamos a esperança de ir além da superficialidade de nossa cultura, incluindo nossa cultura religiosa, precisamos estar dispostos a descer ao silêncio recriador, ao mundo interno da contemplação. E aí, quando nós vamos para a Bíblia, olhamos os personagens da Bíblia, nós vamos perceber que a solitude e a meditação é algo comum à maioria deles. Nós podemos passar ali por Gênesis, encontrando momentos em que Isaac se retirava para ficar a sós e meditar. Vamos ver isso na vida de Moisés, vamos ver isso muitas vezes na vida de Davi, o que teve como fruto inúmeros salmos, e vamos ver isso também na vida de Jesus. Jesus, antes dos grandes milagres e maravilhas e ensinamentos que ele deu, ele se retirava, ficava um tempo sozinho. E naquele tempo sozinho, ele orava, falava com o pai dele, e dali ele vinha com uma disposição diferente para enfrentar as dificuldades que tinham pela frente. Além disso, nós vemos o nosso personagem aqui em foco, Daniel. Daniel, a partir do capítulo 6, nós vamos ver que ele teve inúmeras visões, inúmeras revelações de Deus. E cada vez que ele encontrava algo que ele não compreendia, ele se retirava e passava um tempo buscando de Deus discernimento disso. E é a partir da vida dele e de outros personagens que nós vamos perceber os frutos de uma vida que medita e investe tempo na solitude. O primeiro fruto que nós vamos identificar é que a meditação e a solitude nos ensinam a ouvir e discernir a voz de Deus. Elas nos levam a uma vida de intimidade com Ele. Infelizmente, a gente entende ou percebe que hoje em dia as pessoas elas se satisfazem com mensagens entregues por outras pessoas ou de segunda mão. Nós vivemos desde lá do tempo do povo saindo do Egito com um desejo de termos um mediador entre nós e Deus. Quando Moisés saiu com aquele povo do Egito, nós vamos ver que eles foram até o monte e Deus queria falar com cada um deles. E Deus desceu naquele monte, porém, quando o povo viu a manifestação de Deus, teve medo e correu para Moisés e disse: Moisés, fale você com Deus. E o que Deus disser para você, você fala para a gente. Seja o nosso mediador. Nós vamos encontrar esse desejo de mediação ao longo de todas as Escrituras e ao longo da história também.
Porém, Deus quer falar diretamente conosco, diretamente ao nosso coração. E para ouvirmos a voz de Deus, é necessário silenciarmos todas as outras vozes que estão ao nosso redor. Deus não fala com quem tem algum tipo de capacidade especial. Ele fala com quem está disposto a ouvi-lo, com quem está disposto a ficar na presença dele, refletindo sobre as verdades dele, em silêncio, para ouvir aquilo que ele tem a dizer. O segundo fruto que nós vamos identificar dessas disciplinas espirituais é a compreensão da verdade. A definição traz o termo, ruminar. Ruminar aquilo que nós ouvimos, ruminar as verdades que nós ouvimos. É dar essa liberdade para que Deus venha e fale conosco, nos explicando, revelando para nós o que cada uma dessas verdades querem dizer. Daniel se retirava e meditava sobre as revelações para que aquilo lá viesse de alguma forma trazer uma clareza para ele. Às vezes ele tinha uma revelação, mas ele não a entendia, então ele se retirava e meditava sobre aquilo, buscava o significado daquilo. Além de aprendermos a discernir a voz de Deus e compreender aquilo que Ele fala para nós, a meditação e a solitude também melhoram a nossa relação com o próximo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção ao estudar sobre as disciplinas espirituais são conceitos que dizem que somente depois de aprendermos a ficarmos quietos é que seremos capazes de falar ao mundo o que é necessário falar no momento que for preciso falar. A exemplo de Jesus, nós vemos que ao nos afastarmos das pessoas para termos momentos a sós com Deus, nós passamos a estar verdadeiramente presentes no meio delas. Porque a solitude e a meditação ampliam a nossa sensibilidade de compaixão pelas pessoas. Porém, eu acredito que, no fundo, todos nós sabemos a importância de investirmos esses momentos a sós com Deus, de termos esses momentos a sós com Deus. Mas temos um baita desafio pela frente. E o nosso maior desafio para termos um tempo de meditação e solitude é o tempo. Da mesma forma que ele pode se tornar um grande adversário em uma partida de xadrez, o tempo pode se tornar um grande adversário da nossa vida com Deus. A nossa prioridade, ela será identificada pela forma que nós gastamos os segundos do nosso dia. Porque o que não é prioridade, sempre fica para depois. E aí, pensando nesse texto que nós lemos, e muitos sabem que a consequência desse texto é que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus o protegeu enquanto ele estava lá. Mas o que eu acho mais incrível é que aquele decreto, ele não dizia que a partir de agora, nenhum deles poderia adorar outros deuses. Nenhum outro poderia prestar culto ao seu Deus ou qualquer coisa do tipo. Ele simplesmente falava que por 30 dias, ou seja, por um período de 30 dias, um mês, ninguém poderia ser visto orando a Deus. Ninguém poderia ser visto orando a um outro Deus. E eu acho isso incrível, porque Daniel tinha duas alternativas para burlar esse decreto. A primeira delas, ele poderia ficar 30 dias sem orar, Deus iria entender, né? Afinal de contas, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito lá. Deus iria entender se ele resguardasse a vida dele por 30 dias para cumprir aquele decreto. Deus iria entender. Ou, talvez, Daniel poderia orar em secreto, escondido, lá no seu quarto. Depois que ele fechasse a porta, na mente dele, ninguém saberia o que ele estaria orando na mente dele. Daniel tinha essa desculpa, tinha essa alternativa. Era só esperar ali 30 dias, mas não. Aqueles momentos em que Daniel ficava sozinho no seu quarto, orando, jejuando, refletindo sobre o Deus dele, aqueles momentos que aconteciam todos os dias, eram a prioridade de Daniel. A prioridade dele era essa. O resto era tudo em segundo lugar, o resto era tudo em segundo plano. No nosso último encontro do Clube do Livro, que nós falamos sobre o livro Você é o que Ama, o Rafa, que estava fazendo a mediação
do encontro, falou que ele quer fazer na vida dele um diagnóstico dos hábitos. Então, ele quer fazer uma lista, né, de quanto tempo ele gasta em cada coisa e assim por diante, para identificar onde ele está investindo o tempo. E eu acredito que cada um de nós deveria fazer isso, para que a gente tenha noção do que tem sido prioridade em nossas vidas. Qual é a nossa prioridade? O que está em primeiro lugar? E se nós buscarmos as literaturas a respeito de meditação e solitude, nós vamos encontrar diversos autores dando guias de como nós podemos fazer isso. Então, o nosso desafio é que ao longo dessa semana a gente possa implantar essas duas disciplinas espirituais, a solitude e a meditação. Ficar sozinho, em silêncio, refletindo, meditando, ruminando as verdades que nós conhecemos. E as dicas que esses autores dão são simples. A primeira delas, eles dizem que deve ser definido um local sem distrações. Você tem que pensar em um lugar que você pode ficar ali por um tempo. Além disso, definir um horário. Veja, nós vemos que Daniel, ele subia no quarto de cima, ele até abria a janela, né? Ele tinha uma posição específica que ele gostava de usar, e ele tinha um horário específico, ele era 3 vezes por dia. Então, definir um lugar e definir um horário. Além disso, esses autores trazem a ideia de definir um material para termos juntos. E o nosso material aqui, nesse nosso desafio, é o seguinte: ter ali um caderninho e uma caneta. Porque às vezes, nesses momentos, nós vamos ter insights que a gente vai querer anotar. E claro, aquela xicrinha com um chazinho, um café, uma água, tudo isso para dar um conforto no ambiente, porque a ideia é que a gente possa estar focado por alguns minutos. Thomas Watson, no seu livro O Cristão no Monte, ele traz dicas do que nós podemos refletir, o que pode guiar a nossa meditação. Ele fala, a gente pode meditar sobre os atributos de Deus, sobre as promessas de Deus, o amor de Jesus, sobre o pecado, sobre a vaidade, sobre a excelência da graça, sobre o nosso estado espiritual, sobre a salvação e a pregação do evangelho, sobre a apostasia. Podemos refletir sobre a morte, sobre o dia do julgamento, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a eternidade. Há inúmeros assuntos que nós podemos parar, silenciar tudo à nossa volta e refletir sobre. Essas dicas que ele dá nesse livro são incríveis porque no livro ele traz a consequência de cada uma dessas reflexões em nossas vidas. Qual é a consequência de uma meditação a respeito dos atributos de Deus, de refletir sobre os atributos de Deus? Qual é a consequência disso em nossas vidas? Ele traz nesse livro tanto o assunto como a consequência. Porque para esses homens, investir tempo refletindo naquilo que Deus tem nos ensinado, a sós com Ele, é fundamental para se ter realmente uma vida de profundidade com Ele. Eu quero concluir essa mensagem compartilhando uma história que eu estava vendo sobre a conversa que um pastor teve com um executivo. Após uma ministração a respeito de tempo com Deus, de ter tempo com Deus, esse executivo foi direto no pastor e falou: o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe o tanto de coisa que eu faço, o tanto de coisa que eu tenho para fazer. E aí aquele pastor falou: não, eu entendo. Mas eu sempre acho tempo para fazer o que eu considero importante. Trabalhando com a ideia de que se nós valorizamos algo, nós encontraremos tempo. E aquele executivo não gostou muito da conversa, saiu com a cara meio emburrada e foi embora. 6 meses depois, aquele homem e o pastor dele se encontraram novamente e aquele pastor percebeu que tinha algo diferente naquele homem. O semblante dele estava diferente, as palavras que ele estava falando estavam diferentes. E o pastor achou aquilo suspeito, né? E aquele homem veio e convidou ele para ir almoçar junto com ele em sua casa. E quando o pastor chegou lá, o pastor falou: escuta, o que está acontecendo de diferente na sua vida? Daí ele falou: vou contar para o senhor. Aquele dia que o senhor falou que achava tempo para as coisas, eu iniciei um hábito novo. E aí ele mostrou uma cadeira e falou: eu tenho essa cadeira e eu gosto muito dessa cadeira. Acho ela confortável e tal. Então, eu defini que essa cadeira ia ser onde eu ia me encontrar com Deus. E ele posicionou aquela cadeira de frente para o jardim. Ele gostava muito do jardim dele. E definiu que todos os dias ele iria acordar 20 minutos antes, de 15 a 20 minutos antes. Iria preparar um café.
pegar um caderninho, a Bíblia dele, e iria ficar 20 minutos conversando com Deus. E aí aquele pastor perguntou, e como isso está sendo para você? E na hora que ele fez essa pergunta, a mulher entrou na frente e falou, deixa eu responder. Essa eu respondo. E ela respondeu que o marido dela era um homem completamente diferente. Que a relação entre eles tinha melhorado. Que a relação dele com outras pessoas tinha melhorado. Que ele era um homem mais centrado, mais compassivo. E ele depois contou que ele começou a ter insights, a perceber coisas que ele nunca tinha percebido antes. E ele chamou aquele pastor porque ele queria naquele momento começar a servir também na igreja. E esse homem começou a servir na igreja e ele era uma das pessoas mais entusiasmadas e mais motivadas que aquela igreja já tinha visto. Ele fazia a coisa acontecer e com um sorriso e um olhar que as pessoas ficavam cativadas. Passou um tempo, ele começou a servir em uma outra igreja que estava também sendo construída, era da mesma comunidade que ele fazia parte. Mas acabou que esse homem ficou doente. E a doença foi piorando e ele acabou falecendo. E o pastor do início da nossa história foi lá fazer o velório dele. E a esposa chegou para ele e falou, pastor, o senhor pode me dizer o que é que tinha naquela cadeira? Porque aquela cadeira transformou meu marido. E aquele homem percebeu, aquele pastor, que naquela cadeira, aquele homem colocou em prática o tempo com Deus, o investir tempo com Deus. Na semana passada nós tivemos algumas perguntas para refletirmos, né? Quem nós queremos ser e o que nós desejamos, qual que é o nosso desejo mais profundo. A pergunta de hoje é, onde você irá se encontrar com Deus? Onde? Em que local? Em que momento você irá se encontrar com Deus? E sabe o que é incrível? Que a melhor coisa é que nós servimos a um Deus onipresente. Então nós podemos definir esse lugar em qualquer lugar. Esse lugar pode ser no nosso quarto, pode ser na sala, pode ser em uma cozinha, pode ser dentro do carro. Há histórias de homens que dentro do próprio carro fecham as portas ali e ficam 10, 15, 20 minutos apenas pensando e refletindo no que Deus tem feito em nossas vidas. Gente, se nós não conseguirmos pararmos o tempo que for para refletirmos sobre o que Deus tem feito e falado aos nossos corações, não adianta nada nós falarmos sobre oração, sobre leitura da Bíblia, ou sobre qualquer outra coisa, porque o princípio básico de separar um tempo para ficar com Ele, a sós com Ele, não está sendo colocado em prática. Relembrando a frase de Tolstói que nós falamos semana passada, todo mundo pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Nós, como juventude da igreja, estamos dispostos a uma caminhada de mudar cada um a si mesmo, por meio dessas disciplinas. Então, ao longo dessa semana, nós temos um desafio. E esse desafio é colocar em prática essas duas disciplinas, da solitude e da meditação. Então, para isso, ao longo da semana, você vai precisar definir um lugar onde você vai se encontrar com Deus. Pode ser o seu quarto, pode ser numa poltrona, pode ser onde você quiser, mas você vai definir, esse é o lugar onde eu vou me encontrar com Deus. Você vai definir um horário. Pode ser de manhã, pode ser no período do almoço, quando você tem um tempinho ali, pode ser de noite. Você vai definir um horário. E você vai definir um material para ter junto. Não, eu vou ter um caderninho específico, esse caderno, um bloquinho. Isso aqui é o que vai estar comigo, vai me acompanhar. Pode ter até um plus ali, um chazinho, um café, uma garrafa de água. É o seu encontro com Deus, você que vai definir como esse encontro vai ser. E o nosso desafio é criar esse hábito de todos os dias termos esse tempo com Ele. Refletir sobre o que Ele tem feito em nossas vidas. Escolher um daqueles itens que eu falei. Defina um item. Não, amanhã eu vou pensar sobre o céu. Amanhã eu vou pensar sobre o céu. Amanhã eu vou refletir sobre isso. Defina algo. E faça as anotações que você achar que deve. Nosso desafio é criar esse hábito. Tendo diariamente, nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, de 5 a 10 minutos com Ele. Isso não é impossível. Isso não é difícil. Desde que esteja claro em nossa mente e em nosso coração de que isso é prioridade. Porque se for, vai dar tudo certo. Gostaria de orar contigo, consagrando a Deus esse desafio
e a disposição dos nossos corações diante dele. Deus, quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos da sua palavra, o Senhor nos dá o privilégio de cultuarmos a Ti, de louvarmos ao Senhor. E queremos, ó Pai, nesse momento onde nós iniciamos essa caminhada diante das disciplinas espirituais, de hábitos que irão nos aproximar do Senhor, queremos colocar os nossos corações diante de Ti, Deus. Nos ajuda, ó Pai, primeiramente a ter clareza do quanto a vida com o Senhor deve ser prioridade em nossas vidas, do quanto o tempo com o Senhor deve ser prioridade. Pai, nós temos anseios, temos desejos e sonhos, mas nesse momento nós colocamos esses desejos, sonhos e anseios em segundo lugar nas nossas vidas, porque em primeiro lugar nós queremos colocar o Senhor, porque entendemos que sem o Senhor nenhum dos nossos desejos ou sonhos tem sentido. Então, Pai, quero colocar diante de Ti cada coração, Pai, que está nos ouvindo nessa hora, pedindo, Deus, que o Senhor venha trazer um renovo e uma disposição de assumir um compromisso, Pai, de diariamente investir um tempo com o Senhor. E que mesmo diante de tantos desafios e distrações, nós possamos, ó Deus, conseguir aquietar a nossa alma, aquietar a nossa mente, silenciar as vozes ao nosso redor, para ouvirmos apenas a Sua, para ouvirmos o que o Senhor tem para falar conosco. Pai, que esse seja um passo, Deus, que marque uma transformação em nossas vidas, uma transformação individual, Deus, que será refletido no coletivo, mas que nesse primeiro momento, Pai, irá renovar cada um de nós. Então, Deus, que o Senhor venha nos dar forças, mas que acima de tudo, o Senhor venha despertar em nossos corações um senso de prioridade, de investir tempo, de buscar a profundidade da espiritualidade da vida contigo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então fica aí o desafio para essa semana, gente, definir um lugar na sua casa, onde você quiser, definir um horário e diariamente se encontrar com Deus, de 5 a 10 minutinhos. Fica esse desafio. Amanhã temos a nossa EBD às 9 horas, classe dos adolescentes, classe dos jovens, online, cada um no seu canal. Às 10h30 nós temos a nossa celebração da manhã e às 18 horas o nosso culto aqui. Amanhã é ceia, né? Nossos 2 cultos, tanto de manhã como da noite, nós temos ceia e vamos juntos celebrar a Páscoa de Jesus. Fique com Deus, tenha uma excelente semana e qualquer coisa, nós estamos à disposição para conversar com quem quiser. Deus te abençoe. Tchau, tchau.